tarde a todos e a todas. Eu devo confessar que hoje eu estou muito nervoso. Primeiro, por um motivo único, que é de estar ao lado de Flávio Santos, que para mim é uma referência em termos de oralidade, de cuidado com a doutrina espírita. Quando aos 17 anos começou a fazer palestras, eu nem sonhava em ser espírita. E creio que na faixa etária dele é um dos maiores oradores da atualidade, que eu reporto aos conhecidos nacionalmente como Alberto Almeida, Rossandro Klinger, Haroldo Dutra, esses três nomes que todos vocês conhecem. E aqui na Bahia, nosso querido Marcel Mariano, para mim um dos melhores oradores. E na faixa etária de Flávio, acho que não tem ninguém dos 34 anos que possa ser do nível dele. E eu, portanto, me sinto lisonjeado aqui, ao mesmo tempo em que agradeço a Luciana e a Rafaela, que fizeram esse convite a mim, e que para que eu pudesse aceitar, eu fiz algumas exigências. Eu não podia aceitar de pronto. Eu digo, eu só aceito se eu falar primeiro do que Flávio. Porque falar depois dele é covardia. Então, eu primeiro me livro e depois eu posso sentar e apreciar a fala dele, sem ter que ficar tendo que me encaixar nas brechas que possivelmente, apesar dos temas serem diferentes, onde eu pudesse me encontrar. Porque verdadeiramente, aqui o nosso nome Flávio vem do latim Flávio, os cabelos loiros, não tem nada a ver com loiro, ele pode ter mais, né, que ele é mais lourinho do que eu, mais branquinho, mas tem uma origem aí, um nome em Roma antiga, né, nós sabemos, eu já falei para vocês a minha vivência como centurião romano, covarde, e ao mesmo tempo Flávio eu vejo como um franciscano, que ele tem um perfil de um ser mais que viveu Francisco de Assis e que vem ao longo do tempo se entregando a esse trabalho de divulgação muito, muito rico, cheio de conteúdo, que eu realmente fico inibido. No Raciocínios Espíritas eu passo parte, mas eu não entro tanto falando, e todas as vezes que eu vou escrever algo eu tenho que pensar, meu Deus, eu boto a vírgula onde aqui, eu separo, que ele bota tudo arrumadinho, ele bota uma palavra aqui, dois espaços, eu estou começando a imitar ele nisso também, todo formalzinho, mas na convivência com ele é uma pessoa super leve, brinca. Eu disse que eu ia me embora, que eu ia fugir, ele, Flávio, bote sua esposa no meu lugar que eu vou fugir também. Que eu disse que não tinha vaga para Daisy, mas ele simplesmente, não, bote ela no meu lugar, eu que vou correr. Então ele tem um humor refinado também, um menino muito inteligente, realmente dispensa comentários falar de Flávio Santos. Então, primeira vez que eu faço parte de um seminário e tendo que começar, eu estou mais nervoso que a primeira vez que eu fiz minha primeira palestra, em 2011, se eu não me engano, no Centro Espírita Casa de Oração Bezerra de Menezes. Estou muito, muito tenso, porque realmente é muita honra estar aqui hoje no Irmã Sheila, falando ao lado desse grande cara que eu admiro e que por muitas vezes eu peguei a ponga dele nas palestras que eu fazia, as pessoas iam pensando que ia encontrar Flávio Santos, encontrava Flávio Neri. Aí era uma grande decepção, porque o pessoal olhava assim, poxa, eu pensei que era o outro branquinho. Aí quando me viu, eu digo, não, gente, eu tinha que me justificar sempre. Eu sou Flávio Neri, comecei agora a fazer palestra. Flávio Santos eu sei que é uma sumidade, porque ele é humilde. Eu sei que ele tem a humildade dele, mas não tem como dizer. É criança da nova era. Enquanto aos 17 anos eu estava na esbórnia, no carnaval, tomando cachaça, ele já estava fazendo palestra em centro espírita. Aí você vê, mas isso é uma esperança que trago aos jovens após a juventude, que a gente pode ainda se regenerar. Eu estou aos 44 anos e estou tentando me reencontrar com Cristo. Você pode começar numa fase meio desviada, ir para o mundo, a vida mundana, e depois se conectar com a proposta de, olha, ainda dá tempo, sempre há tempo de começar, sempre há tempo de iniciar um processo de autocura, de autoamor e de direcionamento nesse caminho de busca de iluminação. É o que todos nós estamos fazendo. Então, para início de conversa, eu queria deixar aqui esses agradecimentos iniciais e também para descontrair a plateia, para eu ficar mais confortável, para falar sobre o perdão como caminho para a libertação, ou a libertação através do perdão, como queiram. Esse tema, justamente, eu falo bastante dele porque eu estou precisando me perdoar. E esse perdão a gente tem que fazer no cotidiano, o tempo todo, com os vários equívocos e os delitos que nós cometemos e que não paramos de cometer. A diferença é a consciência de que já estamos buscando nos melhorar. E isso faz com que cada vez mais eu trabalhe o auto-perdão, porque esse é um caminho realmente para a nossa libertação. Não há cura, não há como você evoluir sem começar com o auto-perdão. Então o termo perdão, ele vem do latim perdonare, per viria por inteiro, e doar, se doar, amar por inteiro. Como vem de perfurar, furar por inteiro, percorrer, correr por inteiro.
Então, perdoar significa se doar por inteiro. Mas o ato de perdoar é um processo. Ele não se dá no momento em que você deseja fazer. E a nossa tentativa hoje é de tentar mostrar esse caminho que eu tenho trilhado e tenho tentado trilhar com mais leveza quando comecei a minha trajetória na doutrina espírita em 1996, na casa de oração, com as culpas judaicos-cristãs que eu trazia e as minhas preceptoras, Nádia Oliveira, que eu muito honro e agradeço, e Isaurinha Barbosa, que me receberam lá, faziam várias reflexões comigo, mandando eu deixar de lado a culpa judaico-cristã que eu trazia nas experiências de vida de sacerdote, vida de romano e várias experiências pregressas que nós vamos tendo contato ao longo do nosso autoconhecimento, e ficava nessa angústia, nesse transtorno de ansiedade, de querer virar santo da noite por dia. Começava a ler o livro dos Espíritos e, meu Deus, como eu estou longe disso, li o Evangelho, meu pai, li André Luiz e ficava, meu Deus, eu estou muito distante dessa mudança que eu preciso fazer. E aquela ansiedade me paralisava, até que eu passei a me pacificar e comecei a entrar num caminho e dizer assim, não, eu venho numa longa trajetória do átomo ao arcanjo, buscando viver as experiências de iluminação. Eu não tenho como, numa encarnação, dar esse grande salto, apesar de que hoje a física quântica, não mais newtoniana, a gente pode ter saltos quânticos sim, e esses saltos podem ser dados, mas a partir de um lugar de consciência, de auto-amor, de autocuidado, e não de um transtorno que nós às vezes causamos, ao invés de fazermos uma reforma íntima, a gente faz um transtorno íntimo. E nesse movimento de cura que nós queremos ter, nós entramos num transtorno que às vezes nos paralisam e fazem com que nós fiquemos muitas vezes com transtornos psicológicos, com depressões, com transtornos de pânico, transtorno de ansiedade, fruto dessa ânsia de melhorarmos-nos diante da consciência de culpa, do tribunal maior que nós temos, que é a nossa própria consciência. E quando entramos em contato nesse roteiro de busca de autoconhecimento, não tem mais volta. E aí a reforma tem que ser feita, mas sem martírio. Uma reforma que é paulatina e que deve ser sempre feita de forma efetiva. Não tergiversar, procurar sempre buscar o autoencontro nesse caminho de escanear as próprias mazelas, as imperfeições, buscando colocar luz na nossa sombra. E é nesse caminho que eu tenho trilhado, e quando me lancei a falar, eu lembro que Peixinho, que é a minha referência, Dr. Ildefonso do Espírito Santo, e André Luiz Peixinho, que convivo na Sociedade Olo há 18 anos já, e ele realmente é uma referência para mim, e ele me dizia, você vai começar a palestrar quando? E eu dizia, Peixinho, como é que eu vou palestrar se eu não consigo viver o que eu estou lendo? Eu leio o Evangelho e não consigo botar aquilo em prática, Peixinho. Eu estou estudando a doutrina, mas aquilo está longe de eu conseguir vivenciar. Como é que eu vou assumir uma tribuna dessa de mais de 300 pessoas para falar de coisas das quais ainda não estou vivendo? E aí vem o conflito, e se me verem lá fora, como me veem, aprontando e fazendo tantas coisas que ainda são inconfessáveis, muitas delas, outras eu posso confessar, mas algumas não são confessáveis. E aí a culpa e o medo de ser desnudado diante de uma plenária, quando a gente se torna público, as pessoas apontam, julgam, condenam e às vezes executam. E ele me dizia, e aí tirou o peso de mim, ele, meu filho, quando é que se você esperar viver aquilo que você lê, que você estuda, você não vai ficar nunca nessa encarnação falar para ninguém, porque é muito difícil você começar a viver tudo no momento que você se contacta com essa realidade, que não é da agora, que já vem de um tempo. E aí, mais uma vez, ele me diz, o Denis, salvo engano, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, ele afirma que muitas coisas das quais nós vivemos hoje são fruto de falas nossas no passado. Aí me dá um alívio em saber atitudes cristãs que eu já passo a ter, claro, eu tenho virtudes, elas já são frutos de repetições que eu fiz no passado, falando muitas vezes delas, e que hoje talvez eu incorporei e passo a ter uma coerência, uma congruência naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Mas nem tudo que eu penso eu consigo falar e nem tudo que eu falo eu faço. E aí foi um grande alívio na minha vida. Eu digo, não, é verdade, então eu já sei que esse é o roteiro, então eu vou me lançar. E ele que me impulsionou, e eu comecei a falar em centros de 5 pessoas, quanto menos pessoas, melhor para mim. Aí comecei a falar no centro com 5 pessoas, quando tinha 10 pessoas já ficava me tremendo, porque é mais pessoas me julgando. E já basta eu com meus próprios julgamentos internos. E aí eu começava a ver que começou a aumentar as plenárias. Cobem, eu nunca queria ir, porque a minha casa, lá todo mundo sabia os bastidores do meu trabalho, nas mediúnicas da desobsessão, os meus obsessores, que muitas vezes eram doutrinados nos crescimentos evangélicos que eu fiz, nos encontros com Jesus, nos passes de mão na atividade. E a gente sabe que o pessoal sabia das minhas mazelas, porque eu
ali se revela tudo. E eu dizia, meu Deus, falar na Cobem é a mesma coisa de falar em minha casa, que nossa família, todo mundo normalmente conhece as nossas ações. Nós usamos o verniz social, a máscara, para conviver nos centros espíritas, com a voz melíflua, e nós próprios, no nosso mundo íntimo, sabemos que ali são representações, muitas vezes, que não condizem com o que vai na nossa alma. E esse caminho foi muito tortuoso, e aí eu fui me curando, nessa busca de curar-me de mim mesmo e me aceitando, e hoje eu agradeço a todo um processo de autoconhecimento que eu venho fazendo, que eu consigo enfrentar vocês aqui, não tão receoso de saber que aqui pode se levantar alguém e dizer assim, não, Flávio, eu vi você ali atravessando na frente dos outros, ali na frente desse hiperposto, que eu sei que eu faço isso direto, eu conto direto isso, eu vinha na fila ali o tempo todo, seguindo o fluxo do engarrafamento, e em determinado momento aquele sinal abre para a CM durante 30 segundos, e fica 5 minutos aberto para o pessoal que transita na outra via. No passado era muito pior, do lado do Tomé de Souza e do hiperposto. Eu agoniado para chegar na FEB, eu digo, não, vou transgredir, ficava na fila, lá eu sabia que se aquela mulher lá da frente, se aquele cara lá na frente pagasse mais rápido a flanelinha, eu conseguiria atravessar naquela abertura e chegaria no horário da palestra, no horário da mediúnica. Mas não, abriu o sinal 29, 28, a mulher ficava fazendo cílio no espelho, o cara conversando no celular e o sinal descendo e eu lá conectado, meu Deus, eu preciso atravessar essa pista agora. Em nome de Jesus, me libere, Jesus, vou atravessar. E aí ia pela direita, pelo Tomé de Souza, e aí metia na frente do carro, o cara, vai miserável. Eu digo, ô meu pai, vou me paz, eu vou pro centro espírita. E aí eu seguia meu fluxo, chegava no centro, e aí, ai, graças a Deus. São transgressões do cotidiano, essas são confessáveis, a gente pode dizer, no trânsito é um grande local onde a gente manifesta as nossas mazelas, né? Lá é um lugar muito que a gente fica, mostra nossas sombras, elas vêm muito à tona ali. Então essas aí são as que eu posso contar para vocês e as que eu não posso contar. E aí começa toda essa trajetória da necessidade de me perdoar até mesmo quando eu, na minha neurose antigamente, eu não jogava nem um resto de maçã fora do carro. Meu irmão é engenheiro sanitarista e ambiental, Flávio, é biodegradável, pode jogar. Eu digo, não, uma culpa. Aí ficava com a maçã, todas as frutas no carro, apodrecendo, que eu atendia em domicílio, e aquele carro fedorento, e eu um dia cheguei, me libertei, peguei a maçã, fiz, vai maçã. Só que aí, além de fazer isso um dia, eu peguei e me permiti jogar um papel, porque papel não é biodegradável, mas eu estava com papel ali, não tinha aquele cestinho, eu digo, não, vou jogar esse papel pela janela hoje, joguei o papel, depois o cara limpa, aí tipo assim, fui me aliviando de pequenas culpas e várias constrições que nós geramos, para começar a me respirar melhor, viver, Flávio, pelo amor de Deus, se permita, se perdoe, olha o seu passado delituoso de iniquidades e de dores, degolava, mutilava, estuprava, hoje eu não mato, não degolo, não estupro ninguém, então eu estou avançando, isso é uma coisa fantástica, é uma forma de vocês sentirem por que viver me machucando, me culpando, se eu sei que eu era muito pior e hoje eu estou muito melhor e amanhã me tornarei muito melhor ainda do que eu estou hoje. Esse é um caminho que dá um alívio, por isso que as palestras, elas são psicoterapêuticas, palestrantes como o Flávio, que é psicólogo, e eles têm uma linguagem psicológica, eu sou terapeuta também, a gente termina desopilando ou desobstruindo um monte de crenças limitantes que permeiam no coletivo quando nós nos colocamos, mostrando que aquele que está, às vezes é o mais necessitado entre todos que aqui na plenária estão. E por isso que eu estou tendo a oportunidade, às vezes, de usar a tribuna espírita para, através da palavra, talvez levar um pouco de alento, de amor às pessoas que nos ouvem. Porque no passado, meu delituoso desviava, como político, participei da Revolução Francesa, sei o quanto eu usei, escravocrata que fui, senhor de engenho, cachoeira, quebrei na porrada os negros, no chicote, então ser negro e ser branco, isso é uma condição de meramente necessidade evolutiva. Então viver esse passado tão doloroso e poder hoje me encontrar que eu não escravizo ninguém, eu não mutilo ninguém, eu não degolo ninguém, eu não mato ninguém, e tenho certeza que não farei isso nessa encarnação, as outras coisas a gente vai levando e vai mudando e vai se ressignificando, vai se reencontrando com esse ser crístico que todos nós temos em latência, que é o ser divino que habita em nós. Aquele que a gente cultivar mais, a gente vai conseguir fazer ele se evidenciar. É esse o propósito que eu estou tentando cultivar os meus valores, que eu já percebo ter, e vendo que aquelas sombras eu vou acolhendo, colocando luz sobre elas, integrando elas para que eu não fique me mutilando, me violentando com as culpas. E essa é uma grande chaga da sociedade e são os dois referenciais da nossa fala de hoje, a culpa e a mágoa.
Aqui na sala, aqui presente, tem alguém aqui que tem a culpa? Tem alguém que não tem culpa? Tem alguém que não tem culpa? Tem alguém aqui que não tem a mágoa? Ainda bem que plenária, viu, é eficiente. Todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm culpa e têm mágoa. Porque o sentimento de culpa só não tem os psicopatas. Esses sim podem não ter os sociopatas. Mas os seres humanos que estão buscando evoluir, todos nós temos um grau de culpa. A culpa por si só, ela é até importante como forma de fazer com que nós percebamos os equívocos e possamos construir um caminho de arrependimento. O problema está na culpa se toxificar, a culpa tóxica que gera aí o remorso, bem como a mágoa. A mágoa todo mundo tem. A mágoa são frustrações do cotidiano, a perda de um concurso, você se magoa, o término de um relacionamento, a infidelidade de uma esposa, um delito que alguém comete contra você, você se magoa. O problema não está em se magoar, o problema está em aprofundar a mágoa no rancor ou no ressentimento, que é ficar fazendo sentir o tempo todo algo que você devia deixar naquele lugar e não levar adiante a sensação do mal-estar causado na relação com o outro. E isso eu trago um exemplo das minhas referências para essa palestra, que foi o livro do Alberto Almeida, que é um livro meu que eu já li e reli várias vezes, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Isso aqui eu faço porque eu preciso me perdoar. E o outro de Rossando Klinger, que é o Auto Perdão, que ele traz aqui todas as palestras que ele faz e vai demonstrar um caminho de roteiro para a gente se perdoar. E a base, que é um dos livros também que eu mais gosto, Conflitos Existenciais, porque aqui tem 2 capítulos, um sobre a culpa e o outro sobre o ressentimento, que é para mim a base de toda a nossa movimentação nas relações interpessoais. É esse caminho que nós estamos trilhando. E para esse caminho, a gente precisa entender que a culpa nada mais é do que a raiva de si mesmo. A mágoa nada mais é do que a raiva do outro. Então, no fundo, o sentimento que está por trás da culpa e da mágoa é a raiva. Então, nós temos, às vezes, muitas raivas de nós mesmos, raivas inconscientes, e desenvolvemos distúrbios que nós não entendemos. Por quê? Fruto de uma culpa, segundo Joana de Ângeles, ela diz 2 gêneses psicológicas da culpa. A culpa ela pode ter uma origem no passado delituoso de iniquidades e dos delitos cometidos, e pode ter também a sua origem na infância, que é muito comum nós carregarmos culpa fruto da relação com nossos educadores, com nossos pais, e essa construção de necessidade de ser aceito, nós bajulamos os mais velhos, os adultos, e aí quando nós tentamos desviar do roteiro que eles estabeleceram de forma às vezes cruel, fazendo com que nós tenhamos que seguir aquelas recomendações que às vezes não são as melhores, violentando, castrando as crianças. Olha como é uma boa moça, olha como ela senta direitinha, olha como ele é comportado. Aí o menino e a menina se tornam, poxa, papai fala bem de mim quando eu fico assim, então deixa eu ficar aqui contido. Aí não se permite ser ele, ser uma criança mais espontânea, mais jovial. E aí a criança vai se moldando e se formatando. Nós temos exemplos de pacientes em consultório, de uma pessoa que eu já atendi, que ela simplesmente tinha uma boneca na infância, e essa boneca ela nunca mexia nela, porque a mãe, o pai, a tia falaram assim, olha a boneca de Maria, como é maravilhosa, e a sua de Joana é toda atrapalhada. Ela, para ter o elogio dos mais velhos, ela não pegava a boneca e não tirava do plástico para poder ter o elogio dos adultos. E vivia uma criança bloqueada. E a necessidade de ser aceita faz com que ela cresça na adolescência com esse mesmo sentimento, e aí fica uma adulta presa àquelas necessidades que foram geradas pelos mais velhos. Exemplifico. Eu, por exemplo, eu vivi minha vida inteira bajulando meu pai com relação ao Bahia. Meu pai é Bahia. Eu não tinha nenhuma afinidade com Bahia, mas eu tinha um ganho secundário, Flávio, quando eu ia para Fonte Nova. Eu e meu irmão Marcos, eu tenho 44, ele tem 43, na época de Léo Oliveira, Bobô, na época de grandes jogadores, Charles, Osni, eu ia pequeno, meu pai lá na geral, então às vezes na arquibancada quando ele tinha dinheiro, e eu via que ali era onde todos nós ficávamos no mesmo padrão, preto, pobre, rico, todas as classes sociais se misturavam, exceto aqueles que vão para as cadeiras que são mais caras, mas ali no gol é o ápice do êxtase de todo aquele público, onde se abraça o pipoqueiro, o cara que está vendendo picolé, bora Bahia, bora Bahia. E eu, que não sou bobo nem nada, eu percebia, observando, que meu pai ficava eufórico no momento que o Bahia fazia gol. Ele ficava com o pezinho botando a bola para dentro, eu olhava, eu e meu irmão assim, só querendo ver a hora do gol. Quando o gol saía, ele pegava a gente, eu ficava com medo de ele me jogar lá embaixo, bora Bahia!
Vambora, Bahia, meu filho, Bahia. Aí eu digo, meu Deus, meu pai tá feliz. Eu digo, meu pai, ó o baleiro ali. Aí ele pega, ó a pipoca, ele pega, meu filho, o sorvete. Pega, meu filho, olha o algodão doce, Flávio. Eu digo, ô meu pai, algodão doce, ele pode pegar. Aquele momento de euforia durava alguns minutos. E eu pegava e manipulava e aproveitava para ter tudo o que eu desejava naquela tarde. E aí tudo vinha para mim, eu comia. E aí meu pai não percebia, pagava tudo, já estava o dinheiro indo embora, porque ele não sabia nem que ele não tinha nem dinheiro para pagar direito, porque ele estava eufórico. E aí eu esperava o próximo gol, meu Deus. E o próximo gol, porque se pedisse no intervalo do gol, o Bahia fez, Vitória fez um gol, pô, meu pai, chocolate não, choquito, meu pai, não, Lolo, não. Tem dinheiro não. Eu quero, meu Deus, o gol. Quando era, poxa, não tinha gol, era uma tristeza. Aí saiu o segundo gol, meu pai, gol do Bahia. E aí bajulando ele, porque ele sabia que eu torcendo pro Bahia, ele ficava feliz. Porque o meu filho é Bahia, me dava camisa, então eu vestia azul, vermelho e branco. Eu procurava sempre agradar meu pai como interesseiro, que tá ali, né? O déspotazinho que volta. Por isso os pais devem estar atentos às inclinações dos filhos logo quando elas começam a brotar, para depois não querer corrigir quando já não tem mais jeito. Então ali já está se demonstrando um ladrão, eu era ladrão, já vinha, ladrão. Então eu já vim com o hábito de roubar. Eu chegava na Americanas, então essas culpas são muitas que a gente traz. Aí na Americanas eu via aquele balcão repleto de serenata de amor e sonho de valsa. Eu disse, meu Deus, eu menino, eu vou bafar um. Pegava um, abria e comia. Aí eu via que ninguém reclamava, ninguém viu, pegava dois. Aí meu pai um dia vinha ver, menino, seu corno, tá... Ele fazia assim, menino, seu corno, e tá pegando chocolate, isso é seu, você comprou, seu corno? Eu digo, não, meu pai, não pegue, não devolva. Aí eu digo, vai pegar, devolvi. Então eu já estava com os hábitos do delito do crime. Podia ser um desses aí da Lava Jato, se meu pai não estivesse atento. E aí na escola, adorava aquele grafite, as lapiseiras. E ali, quando eu via aquelas lapiseiras sobrando, meu Deus, essa lapiseira que ninguém viu, não roubava dos outros. O chocolate eu roubava, da Americanas. Agora aqui não, eu pegava assim, deixou. Eu não falava assim, de quem é? Não tem ninguém. Eu pegava o grafite e levava pra cá. E de quem é o grafite? Sua mãe lhe deu? Devolva seu corno. De tanto ele dizer seu corno, eu acho que eu devo ter feito uns galhos mesmo, porque eu acho que minha esposa não faz isso comigo, mas ficou tão incorporado e visceralizado essa experiência que eu fiquei me achando um corno. Eu crescia, seu corno, e minha irmã era se aburra, seu corno, se aburra. E aí eu comecei a... Será que eu sou um corno mesmo de nascença? Já vim corno? E aí o pai faz isso, ele vai moldando os filhos e vai forjando um comportamento que pode ser um tanto quanto complexado, pode ser um quanto revoltado. E eu tinha meus momentos de revolta. Isso faz parte do auto-perdão que a gente precisa ter nessa relação da dinâmica com os pais, que é muito importante. Então, quando eu me via, eu tinha 3 turnos de bolo, eu tomava bolo, meu pai recebia de palmatória, então já está evoluindo. Por quê? Minha mãe recebia porrada de chicote, sei lá, do que minha avó batia, era um negócio bruto. Eu não sou a favor de porrada não, mas comigo funcionou. Então, meu pai cobria a lamadeira em mim de sandália, ele mandava assim, primeiro antes disso, eram 3 turnos de porrada. O primeiro turno era de 8 às 18, minha avó, que me criava. Minha mãe trabalhava no polo, 18 horas minha mãe chegava do ônibus, eu já ficava tenso, minha avó denunciava, vai aprontar hoje, porrada, minha mãe era de cinto. Lepo, minha avó batia de dia, minha mãe batia 18 horas, e o turno de 18 às 22, quando meu pai chegava da Ótica Ernesto, ele trabalhava no Iguatemi, 10 horas ele chegava, era a porrada do 3º turno. Eu me escondia, ia pro quarto, meu pai, cadê ele? Cadê? Porque meu irmão ligava e ficava denunciando, meu pai, briguei com o Flávio, ele xingou, ela xingou, enfim. Aí eu ficava, meu Deus, querido, pra que você diz? A gente já brincou, já apanhou, vai apanhar de novo. Ele, pronto. Venha, seu corno, vem pra cá. Irmão, não briga, eu não já lhe disse isso? Aí ele pegava, vai pegar a sandália, ele tem que pegar o objeto da nossa tortura. Aí eu ia lá, pegava a sandália, mais leve, uma catina, tinha uma catina, uma karatê, eu não sei se vocês lembram, não é da época de Flavinho, tinha uma catina e uma karatê, e aí de repente eu trazia a mais macia que aquela tipo isopor. Aqui, meu pai, eu não quero essa, pega a outra, percata, aí pegava a percata, dava o percata a ele, embora, irmão, não briga, meia dúzia de bolo nessa mão e meia dúzia na outra. Não brigue! Aí eu digo, meu pai, minha mãe, chega, Gabriel, já apanhou da avó, já apanhou de mim, chega, não se meta, Helena, agora é minha vez. Então, tome-lhe bolo, e no final eu gostava, porque ele botava de joelho, muitos estão rindo aqui, os mais velhos, que também fazem a mesma coisa muitas vezes, e comece a mudar, porque não é legal não, porque tem meninos que se revoltam, eu não me revoltei, pelo menos eu acho que eu caminhei hoje no perdão dos meus pais também. Aí eu me ajoelhava, meu irmão tomava os bolos dele, e aí no final eu gostava, é um castigo inteligente. Se abrace os dois, a gente ia acabar de brigar, mandava os dois caras ajoelhadinhos, um tipo 2 anjinhos,
com a cabecinha assim, ó, no colo do outro, e eu ficava olhando para Quito, ele olhando para mim, ele estava rindo, os dois irmãos, que o irmão não briga, acabava aquele clima de animosidade entre os irmãos, essa parte eu gostava, aí vinha a parte da culpa, aí eu ia pro quarto e dizia, eu quero matar esse cara, eu vou matar esse cara, eu tenho raiva dele, meu Deus, porque já vem do passado, eu tenho experiências, né, de regressões e formações mediúnicas, ele foi quando eu fui escravocrata, eu era um senhor de engenho, perverso. Ele era um capelão, era um homem sacerdote da igreja, ele era abolicionista. E ele volta como meu pai, para a gente ganhar o amor, na afinidade daqueles que se rivalizavam, vem com essa vida. O filho vem para ganhar o amor filial, o amor paternal, mas tem os ódios contidos nas brigas do passado que são inconscientes. E somado a um bolo daquele, uma surra daquela, e que ele podia estar me dando com raiva quando ele era padre, ele não podia bater no senhor de engenho, e aí ele descontava o atraso das encarnações pretéritas. E aí eu ia pro quarto, eu quero que ele morra. Ele vai morrer, esse cara, eu tenho ódio dele. E essa raiva que a gente tem dos pais, que na nossa formação judaico-cristã, é treinar as crianças a não ter raiva. Eu também concordo. Mas o sentimento de raiva é legítimo. Quem é que vai apanhar, tomar bolo e não vai ter raiva? Eu vou dizer ao meu pai, que bolo legal, bata mais. Eu adorei esse bolo. Não pegou direito, painho. Painho, não. Você vai ter raiva daquele cara até a morte, velho. Você fica com vontade de matar o velho e matar minha mãe. Mas aí é que está o caminho do perdão, que vocês vão entender como é uma forma de libertação. Eu ia para o quarto, ficava com raiva dele, porém, no outro dia ele amanhecia, me levava para o Cais do Sul para pescar, me levava para o Parque da Cidade, fazer piquenique, um pai presente, amoroso, que era, não prevalecia a violência, prevalecia o amor e tinha momentos de porrada. E eu ficava com aquele lado bom de meu pai e, ao mesmo tempo, com culpa por ter sentido aquele movimento de querer que ele morresse. E muitas crianças vivem isso, culpas por desejarem o mal dos pais, quererem que os pais morram. E crescem adultos culposos e tentam se sair dessa culpa que às vezes é inconsciente, nem lembra o que tem, mas está lá atormentando a vida dele. E ao mesmo tempo, mágoa. A culpa, os dois sentimentos na criança, culpa por sentir esse ódio quando começa a despertar a consciência que teve do pai, e mágoa dos pais, porque batiam, como podiam fazer de outras formas, castigava, tirava o videogame, não deixava ir para o shopping center em Guatemi na época, faziam vários castigos, e a gente ficava às vezes com muita mágoa dos pais. E aí é um trabalho muito grande quando o adulto cresce para lidar com essa mágoa e com essa culpa, que ela pode virar, em alguns casos, o rancor, no caso da mágoa tóxica, virou rancor, e no caso da culpa tóxica, que pode virar o remorso. E esse remorso e o rancor pode aprofundar em distúrbios psíquicos, distúrbios físicos, problemas de ordem espiritual, vinculações com entidades do passado que se aproveitam desses momentos nas fragilidades que nós abrimos e se conectam os cobradores evolutivos. E aí a gente começa a ter um material, um terreno favorável às imantações e às relações de cobrança do passado delituoso e às nossas próprias. E aí você aprofunda na grande chaga do novo milênio, que é a depressão, uma das doenças mais prevalentes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Até 2030 será a doença mais prevalente no mundo moderno. Até 2020, daqui a 3 anos, terá em segundo lugar, só vai perder para as doenças cardiovasculares. Então, e com ela, aprofunda-se no ato delituoso, que é o suicídio, que nós estamos passando pelo Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio, que temos o Outubro Rosa, tudo bem, do câncer de mama, temos lá o Novembro Azul, do câncer de próstata, mas e o Setembro Amarelo, onde os suicidas hoje, as mortes por suicídios no mundo, ela é maior do que as somadas mortes por crimes e por guerra. Some os crimes de guerra com os crimes de mortes, assassinatos, está menor do que os índices de suicídio. Então o autocídio, que é uma grande chaga na sociedade atual, pela própria cultura do materialismo, essa visão utilitarista, hedonista, essa visão egoística, individualista que a sociedade odierna vivencia, faz com que as pessoas não tenham a noção da imortalidade da alma, e por isso o Espiritismo é essa doutrina libertadora, que leva a noção exata e responsabiliza o sujeito de que ele é responsável por suas escolhas, e se tira a própria vida, ele vai reparar-se diante do tribunal da própria consciência, não de um Deus que vai castigar, julgar, o Deus antropomórfico vendido para muitos de nós como um Deus que julga, condena, que se magoa. Deus não se magoa nunca, Deus ama.
ele cria leis imutáveis, nós nos distanciamos das leis e para poder nos reconciliarmos com a consciência de culpa, retomamos a lei lá na frente para tentar manter a nossa paz interior. Então esse movimento, que é verdade que todos nós passamos, o suicídio deve ser falado sim para as pessoas, deve ser dito, deve ser trabalhado campanhas de prevenção para que poupemos vidas, que a cada vez a gente vê aí jovens de 13 anos que devem a um traficante, se mata, outras pessoas que terminam um relacionamento, vai e pula da janela. Que valores esses pais estão passando a esses filhos, que veem espíritos às vezes comprometidos e às vezes a desatenção dos próprios pais favorece que eles se percam num caminho de desamor, de busca de valores dessa vida materialista que deve viver, deve ser aproveitada, mas não ser prioridade nas nossas construções. Nós ensinamos nossos filhos que eles vão ser doutores, que eles vão ser dentistas, professores, geógrafos, professores, modelos, artistas, mas não dizemos a ele, olha, você vai morrer esse corpo, você é um espírito, você viverá a partir desse corpo. Cultue os valores do espírito, os bens inalienáveis, onde a traça não vai corroer, o ladrão não vai roubar. Esses são os valores que você levará, o resto tudo vai ficar. E a gente esquece de fazer isso. Paga as melhores escolas, que é tudo legítimo, uma boa educação, paga a viagem para Disney, dá o melhor notebook, o tablet, o melhor tênis e esquece de levar os filhos para a evangelização. Nós espíritas que somos, que temos filhos, esquecemos e negligenciamos. Obrigamos de ir para a escola, mas não fazemos o mesmo na necessidade da educação religiosa e espiritual, que é uma coisa que vai proteger, algo que protegerá aquela criança das investidas das sombras. Não vai isentar, não vai ficar imune, infenso, mas vai minimizar, possivelmente, com os valores que ele vai adquirindo na sua construção de evangelização infanto-juvenil. Então esse cuidado a gente precisa ter para que a gente possa banir o suicídio da terra, porque Deus nos deu a vida e só Deus pode tirar a nossa vida, ninguém mais. Então vocês aqui, eu sei que na plenária tem pessoas depressivas. Eu sei que aqui tem pessoas que já tiveram pessoas depressivas, tem pessoas que ficarão depressivas. A probabilidade é muito grande. E o cultivo dos valores espirituais, ele é uma forma de prevenção da instalação da depressão e que a gênese muitas vezes é a consciência de culpa. É o caminho quando você tem a culpa pelo caminho do ego. Ela se aprofunda no remorso, distúrbios psicoemocionais e afetivos relacionais, que pode culminar numa depressão que pode levar a um suicídio. A mágoa, a mesma coisa, se aprofunda no rancor e que se aprofunda em processos biopsicoespirituais e que pode gerar um assassinato. A mágoa é raiva do outro, a culpa é raiva de você mesmo. Então, na culpa, o autocídio, na raiva, o assassinato. Então, nenhum dos dois sentimentos deve se aprofundar, mas eles são legítimos. Todos temos culpa e todos temos um nível de mágoa. É o aprofundamento desse caminho que não deve ser o que nós devemos cultivar. Então, para isso, é preciso trabalharmos o perdão, o auto-perdão. É preciso que nos perdoemos. E esse auto-perdão ele só pode se dar quando temos consciência daquilo que estamos nos punindo. O ego, ele cria mecanismos, se não me engano, no livro de Joana, também tem um capítulo lá, não lembro o nome agora, ela fala que o ego, ele cria mecanismos de autopunição como forma de compensação dos equívocos que cometemos. A gente procura se sabotar e procura se boicotar na nossa própria felicidade por culpa, por não nos perdoarmos. Aí atraímos relacionamentos que não são nutritivos, atraímos amizades que às vezes são espoliadoras, atraímos empregos que são desgastantes, porque nós não nos amamos. Por isso o seminário do auto-amor é fundamental, o auto-amor. E o auto-amor, ele é sinônimo do auto-perdão. Ninguém consegue amar ao outro se não se ama. É preciso que nos amemos. E para que possamos nos amar, é preciso que nos perdoemos. Nos perdoemos até daquilo que não sabemos. Eu tracei aqui o panorama das crianças e a outra condição seria essa das vidas passadas, as sombras inconscientes que trazemos e podemos gerar os tão famigerado efeito sombra, que foi um livro também que eu recomendo de Deepak Chopra, Debbie Ford e William Wilson, O Efeito Sombra, um best-seller. E ali vocês vão ver das sombras coletivas, as sombras individuais, e elas são fruto de muitas vezes das violências que vemos aí fora. Quantos de nós não conhecemos uma pessoa que às vezes aparece na mídia, que era tida como uma pessoa idônea, correta, amorosa, fraterna, e de repente esquarteja a mulher e bota numa mala? O rapaz no Rio Grande do Sul, que vinha no trânsito, viu um monte de ciclistas, eu não sei como é que fala, quando é passeata, é caminhando, quando é ciclista, cicletasta, você, Flávio, quando é ciclistas, eu não sei, existe uma passeata de ciclistas, eu não sei se é isso. E aí o cara no carro, nervoso, com raivas contidas, em um momento de fúria, atropela os ciclistas.
gerando ali o efeito sombra. É a sombra reprimida, é a sombra não olhada, são as máscaras que às vezes nós utilizamos no cotidiano e que gastamos uma energia imensa para sustentar essas máscaras. A máscara do puritanismo, a máscara da vitimização, a máscara da chamada... Tem uma máscara do fanatismo, os fanatismos que existem, as máscaras que são as projeções, as transferências, as negações na linguagem psicanalista freudiana. E a gente vai usando essas máscaras, tudo bem, a gente tem que usar às vezes. Vivemos em relações que não dá para ser totalmente desnudado, mas a ideia é você saber que você não é aquela máscara. O problema está quando você se acha que é a máscara e começa a viver na máscara. E gasta uma energia imensa, porque não sai dela nunca. Só sai quando dorme e olhe lá. Mesmo quando dorme, aí às vezes vive na máscara. Quando não, vão para os sonhos eróticos. No caso dos exemplos dos sonhos eróticos freudianos, puritano durante o dia e de noite, quando sai do corpo, vai para a esbórnia, vai para os bordéis, vai viver as experiências da repressão da energia do sexo, essa energia tão poderosa e tão bonita, que é a energia da libido, que não é boa nem má, ela é uma energia neutra e que é aquilo que nós façamos uso dela. E assim nós vamos vivendo, não nos conhecendo. E se nós não nos conhecemos, nós não podemos nos perdoar. Daí o autoconhecimento é um passo importante para o caminho do auto-amor, para o caminho do auto-perdão. E do perdão, consequentemente, ao outro. Nessa perspectiva, para a gente já ir chegando para as vias da finalização, no passado evolutivo de todos aqui presentes, temos delitos que cometemos, que é a outra gênese psicológica da culpa. Eu falo da culpa e da mágoa porque são os sentimentos que vão dar origem à necessidade de nós perdoarmos. Quando Pedro, na pergunta clássica que fez ao Cristo, né? Quantas vezes devo perdoar aqueles que me ofendem? 7 vezes seria Jesus? Jesus diz, não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. É um número cabalístico, não seria 490 vezes. Não seria, porque Chico Xavier uma vez, uma mulher foi perguntar a ele, ô Chico, meu marido, ele não me deixa em paz, ele bebe, ele faz isso, faz aquilo, vomita, eu limpo o vômito, eu já perdoei ele várias vezes, já contei, já dei umas 490 vezes, que é o que está no Evangelho. Já não está na hora de eu me separar dele, não. Ela, ô minha filha, ai, não é 490 vezes, é cada delito dele. É infinitamente cada coisa que o outro fizer, tenta perdoar para você ficar em paz com você mesma. Essa é a visão que o Chico tem. Eu não sou tão a favor disso não, porque tem pessoas que não têm a capacidade de perdoar de fato, vivem em relacionamentos que são muito desnutritivos e desenvolvem câncer de mama, câncer de ovário, infartam, tem problemas de ordem psicoemocional, fruto de uma relação que ao invés de tomar uma decisão, se perdoou, conviva no perdão. Mas se não, fica sempre alfinetando, sempre fustigando o outro, gerando cobranças do delito que foi cometido lá atrás, trazendo à tona no momento atual, desconstruindo uma relação que poderia ser pelo menos de amizade, aí nem tem amizade, nem tem o amor da conjugalidade. E aí vive esse adoecimento das relações afetivas. Então eu sou a favor do casamento sim, vivi um casamento de 14 anos, me separei, estou com minha esposa atual e portanto eu acredito no casamento. Como modelo de organização social, da célula da sociedade, estão nas famílias. E está no Livro dos Espíritos, que seria para a humanidade se houvesse a ruptura dos laços de família. Ele dizia os Espíritos, seria um recrudescimento do egoísmo, ou seja, um retorno ao primarismo. A família sempre vai se configurar de várias formas, as várias formas que temos hoje, mas a família é uma base, a família é a célula que representa a nossa sociedade do jeito que ela está aí fora. Então, na visão do passado nosso, e eu falo de mim com muita tranquilidade, porque eu percebi que falar de mim não é ser uma pessoa personalística, porque eu vejo Alberto Almeida conta os casos dele, eu vejo o Rossandro Cringe contando os casos dele, eu vejo Haroldo Dutra contando, eu vejo Divaldo Franco contando, eu não vejo Flávio Santos contando muito não, mas acho que conta também, né? Enfim, mas eu sinto que falar, ainda mais que é das minhas mazelas, que é o que eu tenho tentado fazer, que meu terapeuta dizia na época, Flávio, não faça isso, as pessoas na plenária não têm noção, vão lhe julgar, vão lhe falar, não, deixa comigo, eu assumo. Talvez seja uma forma de compensação da minha culpa inconsciente, dizer as podridões que eu ainda estou, para que eu possa me aliviar do meu tormento que eu trago na alma. Às vezes pode ser isso também, pode ser uma máscara que eu posso estar usando. Estou refletindo sobre isso ainda. Então, no meu passado delituoso, que é real, eu trouxe o nome Flávio, no meu caso, por isso, o biótipo do romano, isso já foi dito por vários amigos meus médios, de centros espíritas distintos, em mediúnicas, que os espíritos se comunicam, fala do centurião que eu fui, e ao mesmo tempo eu tive o prazer de contactar com um desses centuriões numa mediúnica de pesquisa, que é um grupo que nós temos, que o Dr. Idelfonso encabeçou, já falei aqui sobre isso, é o livro Educação para a Imortalidade, que eu tenho vendido, muitas pessoas estão lendo, dando feedback, não foi eu quem escreveu, foi Cristina Macedo, com a ideia do nosso querido Idelfonso do Espírito Santo.
que gerou um laboratório onde ele próprio possa, quem sabe, quando desencarnar, voltar para se comunicar, porque ele dizia, Milani, poxa, Flávio, só tem mediúnica de desobsessão, a maioria delas. Tudo bem, mediúnica de mentor. Eu não sou nem mentor, nem quero ser obsessor. Onde é que eu vou ter espaço para conversar com meus confrades? E ele dizia, eu queria me comunicar, mesmo no além, e falar com aquelas pessoas que ficaram. Aí ele cria esse grupo de pesquisa. E esse grupo culminou 18 anos depois no livro Educação para a Imortalidade, que eu tenho divulgado em vários centros. Lá eu participei como entrevistador, não era o escritor. Tem que estar claro que eu vendo o livro, o pessoal quer que eu faça autógrafo. Eu digo, não sou eu. Aí Cristina, que é a escritora, faça, Flávio, vai fazendo autógrafo, não tem nada não. Mas é claro que não foi eu quem escreveu, mas vivi a experiência do passou por lá Veloso, passou Marcel Mariano, passou Danilo Cruz, passou por lá Luciano da FEB e várias outras pessoas que não são conhecidas de vocês, estiveram lá durante esses 18 anos. Começamos no Lar João Batista, com Angélica, com Salete Matos, que foram médios que deram o espaço para isso. Hoje nós estamos fazendo na casa do Dr. Delfonso, agora na Ores, porque o Dr. Delfonso está com home care, ele ficou muito mal, mas voltou para casa, a gente saiu da casa dele. E lá teve um centurião que se comunicou, chamado Caio. E ele se apresenta fazendo Ave, Ave, Ave Cristo, onde fazíamos no passado Ave, Ave César. Era assim que cumprimentávamos. E nessa proposta, quando ele chegou, eu digo, meu Deus, Ave Cristo, vai falar dos meus podres, meu Deus, comecei a me abaixar, a me esquivar, porque a gente tem isso mesmo, né? Quem participa de mediúnica sabe, os espíritos, às vezes, eles veem coisas, não veem tudo, mas veem muitas coisas. Eu dei o exemplo de meu tio. Um tio meu, na mediúnica de uma certa casa, ele simplesmente doutrinando o espírito que era alcoolista. Ô meu amigo, não beba não. A bebida destrói seu pâncreas, destrói seu fígado. Pare de beber. E o cara bêbado falando assim, não, eu bebo sim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas pare com isso. Olha Jesus. Ele me conta isso, meu tio, eu me acabo de rir. Aí no momento, ele pergunta, aí o espírito fez assim, e você? Quem é você que fica tomando cravinho no pelourinho, que eu vejo você lá tomando 51? Não vai falar, ai, meu tio aí, pelo amor de Deus, peraí, fala embaixo. A médium não sabia que meu tio tomava cachaça, não sabia não, mas o espírito via, você fica no pelourinho subindo lá, ele, o senhor fazia isso, mas agora aqui eu estou tentando melhorar, você sabe como é, alivia um pouquinho para mim, porque eu sei que você aqui está na condição de sofredor, eu estou procurando me melhorar, enfim, aí a pessoa perde o jogo, porque é verdade que às vezes a gente fica querendo ter um convencimento pela via da fala, mas se você não tem a envergadura moral, se você não tem a conduta que possa ser de modo a sintonizar com aquela consciência que está ali diante de você, por um outro campo de vibração, você não consegue dissuadi-lo daquele intento. Então a moral, nessa hora, vale muito mais do que palavras, que são meramente palavras. Esse Caio chega, portanto, e lá na mediúnica ele olha, fala tudo, segue o roteiro de entrevista, porque ele se manifestou como Caio, porque ele vem como Romano, que ele se apresentou com o Elmo, com o Saiote, do mesmo jeito que ele vinha abrindo o campo para os outros espíritos adentrarem, porque as entidades que estavam em volta da casa se amedrontam ainda quando veem ele chegar naquelas vestes. E ele chegou, sentou, fez toda a entrevista para ela, para Cristina. No final, Milani, eu estava naquele canto, só tinha dois do gênero masculino, eu e o Dr. Delfonso. Agora eu queria falar, quer falar mais alguma coisa? Ele sim, queria falar para um jovem que está aqui. Delfonso é um jovem de mente, mas está com 94 anos. Só podia ser eu. Eu digo, meu Deus, ele vai dizer o que para mim? Aí virou para mim, Flavinho, e olhou e disse assim, jovem. Eu digo, oi... Na mediúnica aqui, todo mundo, ele vai me desmascarar, vai dizer todas as podridões que eu ouvia falar de vários amigos meus que dizia, Flávio, você voltou com biótipo, você sabia que você era aquele povo perverso? Fui godo, astrogodo, visigodo, reencarnei em Roma, saía, voltava, fazia miséria no Império Romano, toquei o terror. E aí, Teatro Flávio, lá vocês sabem, lá o Coliseu de Roma é Teatro Flávio. Flavinho não, Flavinho foi franciscano. Eu é que tenho esse lado podre aí que eu tenho que me resgatar. Flavinho é franciscano, ali, enfim... nessa proposta, então, que eu me vi, eu simplesmente falei, o que é que ele vai dizer de mim, meu Deus? Comecei a me abaixar, digo, sim, meu irmão, minha esposa estava presente, está sendo transcrito, que eu quero ler depois, que na hora eu fiquei tão nervoso. Ele, ô jovem, eu queria lhe pedir perdão, olha o perdão. Há milênios depois, a gente tem encontros com, às vezes, almas que a gente gerou danos ou geraram em nós, e a pessoa pedia, eu quero lhe pedir perdão. Eu digo, eu comigo, mas por quê, meu irmão? Pelas atrocidades que eu incitei você a fazer, quando lá em Roma Antiga, você era um centurião,
consolidou ali, eu vi na tela, e eu era um comandante de uma centúria maior do que você, que o centurião tem 100 soldados romanos, mas você tem um centurião que comandam vários centuriões. Eu digo sempre o exemplo para quem leu há 2000 anos, quem não leu, leia, o Sulpício Tarquínio, aquele centurião covarde, que eu me identificava muito com ele. Eu não me identificava com as coisas que ele fazia, mas o que ele fazia representava um pouco do que está em mim, a barbárie que ele fazia, junto com Pilatos, junto com aquela Fúvia Lentulus, e o Emmanuel, que era quem foi, hoje foi o senador Públio Lentulus, que era o próprio bisavô dele, Públio Lentulus Sura, que volta como Públio Lentulus e ainda assim vaidoso, arrogante. É o Emmanuel de hoje, mentor de Chico, que diz que já encanou, que está com 17 anos em São Paulo e daqui a pouco vai aparecer no cenário nacional. Ele não é Flávio Santos, porque Flávio Santos está com 34, podia ser. Eu fico querendo ser um pai de... Eu fico pedindo, viu, Flávio? Eu quero ser um pai de Joana de Ângeles, queria ser pai de um André Luiz, porque eu estava me colocando nessa exposição. Mas para não nos perdermos, aí o que acontece é a culpa, e vocês vão entender o que vai gerando nas pessoas. O próprio Caio fala para mim e diz, eu queria lhe dizer, então, perdão pelas atrocidades que você cometeu e pelos delitos que eu incitei. Eu digo, não, meu irmão, mas eu tinha o livre-arbítrio. Eu fiz porque eu sintonizava com aquilo vibrava em mim de alguma forma. Eu sei, mas mesmo assim, você fazia pelos Césares, pelos imperadores e pelas obediências que você tinha que seguir do Estado romano. Eu digo, tudo bem, fiquei comigo assim, ouvindo, ele não estava me dizendo meus podres, e no final ele diz, porque eu vejo que você evoluiu, meu filho. Evoluiu porque a mesma mão que empunhalou a espada para fazer o que fez, é a mesma mão que hoje cuida dos seus pacientes. Então eu usei o caminho da lei do amor, porque o Cristo dizia, o bem que fizeres, o Paulo, o bem que fizeres apagará a multidão de equívocos, de pecado, entre aspas, os delitos cometidos outrora, pelo bem que você faça 2, 3, a matemática é diferente, a matemática divina é muito melhor do que nós imaginamos, e o Cristo dizia, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Portanto, por amares, vossos pecados serão abrandados, serão diluídos, porque você no caminho do amor, você neutraliza o campo das cobranças. E assim a gente escolhe, às vezes, reencarnações para recuperar aqueles danos que cometemos aos outros, gerando mágoa. Chico dizia, é muito melhor que você seja a vítima do que você seja o algoz. Quero sempre ser a vítima do que ser o algoz de alguém. Então eu sei que eu fui algoz muitas vezes de outros, quando voltei como negro nos Estados Unidos, que vivi lá no período com Abraham Lincoln, resgatando meu karma com os negros, quando escravocrata, não precisei vir escravo. A lei de causa e efeito não é a lei de Talião, né? Com ferro fere você vai ter que ser ferido da mesma forma. Você pode se ajustar pelo caminho do amor. E eu escolhi ser um líder negro pelo talento que eu podia ter em liderança, e lá na minha comunidade eu tentava fazer insurgência com os negros do sul, porque os do norte, com Abraham, se liberou mais rapidamente os negros, e os do sul não. E eu fazia motins com os negros que eu liderava, e um dia morri dentro de um galpão, incendiado, com vários negros, mulheres, homens, crianças, e aquilo me gerou uma culpa, porque eu levei para aquela reunião dominical e os brancos nos fecharam naquele galpão, colocando madeiras e jogaram fogo, e todo mundo foi queimado ali dentro. E naquela experiência eu corri da liderança por muito tempo, sempre tive medo de liderar, com medo de talvez desviar pessoas para um caminho que no caso não era para o caminho de dor, era para o caminho de libertação, mas gerei dor. E assim a gente vai se entendendo, se autoconhecendo e vai se perdoando e se reconstruindo num ser novo que vai surgindo, escolhendo caminhos menos tortuosos, para que não fiquemos vinculados à consciência de culpa que tanto tormento traz. Por isso que o roteiro de perdoar, o perdão, é esse grande caminho que nós podemos optar em ficarmos nos massacrando, nos violentando psiquicamente, gerando dor, gerando sofrimento para nossas células, distúrbios que são orgânicos do campo vibracional que emitimos, os pensamentos, eles é que emitem as ondas que geram conexões ou geram afastamentos, ou geram repulsas. E as células vibram também porque as células têm memória. Tem memórias que ficam registradas nas células que não são apagadas apenas com os discursos, com as falas. Existem necessidades de ir para as experiências do corpo, muitas vezes, para liberar memórias de trauma que ficam registradas ali. E nós vemos isso nas terapias de regressão, quantas pessoas se libertam. Eu tenho um exemplo a citar, que esse vale a pena mostrar como a culpa e o perdão podem ser um caminho de libertação. Uma paciente minha jovem e que verdadeiramente é protestante e, no entanto, foi fazer uma terapia comigo de regressão. E na regressão dela, ela se reportou uma vida onde ela viveu na Inquisição. Ela era chamada Fred. E como Fred, ela jogou muita gente na fogueira. Eu pensava que ela era da igreja, uma sacerdotisa, um sacerdote. Ela não, ela falava, eu trabalho para a igreja. E sim, o que é que você faz? Ela já entra na regressão gritando,
foi já para a memória do trauma, já foi, diretamente. Ela desenvolveu um síndrome do pânico, estava tomando fluoxetina, estava com depressão, toda medicada psiquiatricamente, fazendo psicoterapia com a psicóloga, e aí procurou um tratamento integrativo, acupuntura, terapia de outras terapêuticas. E aí veio até a mim. Quando ela regride, que ela vai para aquela lembrança, ela começa a dar um grito, e aquele grito eu vi que não era o mais intenso. A intuição, a inspiração, fazia eu dizer, avance um pouquinho mais para a memória mais importante nessa vida. E ela avançou e deu um grito avassalador que minha alma dilacerou, eu chorei. A gente é terapeuta, mas às vezes se envolve. Eu chorei junto com o Armando Lui tocando, me faz chorar. Toda vez que eu ouço a voz desse cidadão, eu choro. Não aguento, é muita beleza. Ele esteticamente é bonito e além de esteticamente ser bonito, ele tem uma voz belíssima. Então ele consegue alcançar composições belíssimas. Isso aqui não é hipocrisia, porque isso aí pode ser, eu sou hipócrita, mas nesse caso não. Ele é bonito, ele é compositor maravilhoso e tem uma voz, isso é incomparável, é muito raro. Bonito, compositor e canta bem. É o cara. Eu sou um fã desse cara incondicional. E aí nessa proposta, quando ela volta para a experiência, já finalizando, ela simplesmente dá um grito. Eu digo, o que foi que teve? Ela, um grito de mulher fino no consultório, que eu digo, ó, gente, o pessoal já sabe, aí pode gritar à vontade. Ah, e aí eu, pelo amor de Deus, chegou em quê? Ela, joguei minha mulher e joguei minha filha na fogueira, amando da igreja, por algum motivo que eu não vou averiguar, a gente não quer fofoca espiritual, a gente quer ir pro trauma. Eu não vou, porque dá vontade, Flávio, nós perguntamos assim, por que você jogou? Você fez o que na igreja? É uma novela, né? Se for uma terapeuta mulher, talvez fique fazendo isso. Com todo o respeito. Mas vem cá, porque vai pra memória do trauma, 10 minutos eu tenho? Ótimo, que beleza. Eu pensei que só tinha 5 por aquele relógio, que delícia. Me mostra quando faltar 5. E aí eu digo, meu Deus, aí dá vontade, o que foi que fez isso? Mas por que você fez? Jogou sua filha e sua mulher, minha amiga? Novela das 8, né? Foi porque a igreja mandou o quê? Elas fizeram o quê? A vontade é essa. Mas não dá para fazer isso. Você tem que seguir a técnica. E foi para a memória de sim, agora o que aconteceu? Eu matei minha mulher e minha filha. Culpa. Olha a culpa. De onde vem, de vidas pregressas, a gênese da culpa que Joana fala no Conflitos Existenciais, do passado delituoso, das sombras inconscientes que estão aí, às vezes fazendo com que a gente viva padrões de repetições que às vezes não se resolve agora. O Espiritismo não tem nada contra nem a favor da regressão, porque o Espiritismo não tem ligação com a regressão de memória na codificação. Isso é uma terapêutica que é da psicoterapia. Então não tem que criticar ou julgar. É usada por alguns terapeutas e de forma indicada e precisa em alguns momentos da terapia. Ela pega e eu levo para o momento da morte, porque a outra terapeuta, uma colega, que não fez a formação completa em terapia de regressão, ela levou a vida, mas não passou pela morte. O bardo, você tem que levar para o óbito, matar o personagem, depois ir para o plano espiritual e trazer para a vida atual. Ela saiu do trauma direto, ela ficou com ressaca, passou por um jardim e voltou. Eu vi que tinha um erro. A gente regrediu para refazer aquilo, ela voltou para a memória, aí depois ela sai e morre com tuberculose. Velho Fred, sem ninguém, sozinho, sem ninguém da igreja, ninguém da família. Ali gera um remorso, um aprofundamento numa culpa que vem perseguindo ela ao longo de algumas encarnações. Aí eu quis trazer de volta as surpresas. Ela não voltou para agora, pro agora. Ela foi para uma outra encarnação que foi que a terapeuta dela levou ela. E nesse retorno eu digo, poxa, estava acabando o tempo. Eu digo, mas não vou deixar, o inconsciente dela tá levando, deixa ela ir. Ela aí mergulha numa encarnação de uma duquesa, onde aí sim tinha ligação direta com o trauma da vida atual, que disparou o gatilho de uma depressão, de um pânico, num término de uma relação, gerando culpa de novo nela. Ela vai para a vida de duquesa, e na vida de duquesa, ela se percebe com o pai, um déspota, um rei, não sei o que ele era, pega o marido dela e manda pra guerra. Ele era o marido naquela vida, só que era o mesmo namorado que hoje terminou a relação com ela. Ela percebe no rosto, mesmo barbudo, mesmo velho, ela olha nos olhos, é ele, era o mesmo que hoje largou, o abandono, a sensação de rejeição, só que no caso não foi o abandono, foi o pai. Mandou para a guerra, ele foi para combate, e no combate ele morreu e não voltou, foi trazido pelos soldados. Ela chora, se revolta com o pai, e na revolta do pai, ela morre de uma forma envenenada pelas próprias serviçais. E aí grita de novo, eu pensava que era enforcamento, eu peguei, porque a gente faz psicodrama, fui com a mão lá enforcando a mulher, pensando que era forca, aí fiz assim, não é forca não, é veneno, aí eu tirei a mão, porque às vezes a gente pode estar intuído errado, né? A gente força o padrão da morte para a pessoa viver o trauma no corpo. Tirei a mão, falei, veneno, então foi veneno. E ela morreu envenenada, e ela volta para a terapia, para elaborar os conteúdos que vieram, e começa a entender onde está a origem da culpa, que às vezes não está na infância, ela não conseguia encontrar respostas na infância, ela não conseguia varrer na adolescência, estava no passado delituoso, que muitos de vocês vivem atormentados,
presos a esse passado de iniquidades e de dores que muitos aqui presentes estão. Então, para finalizarmos de fato o nosso encontro de hoje, que me sinto bem feliz, muito mais leve, acho que fazer rir é importante para me descontrair. Acho que às vezes faz isso, muitos comediantes são depressivos. Tem pessoas que são religiosos que também têm pânico, têm depressão, nós estamos vendo na mídia aí. E às vezes a forma de fazer rir é para às vezes não ser visto. E eu usei isso hoje, eu usei essa máscara. Eu usei a máscara do humor para tentar entreter, para vocês perderem muito o contato comigo, os olhares, e ficar mais na piada, nas brincadeiras que eu fiz, mas ao mesmo tempo levando essa proposta de que a cura se dá pelo auto-perdão, e pelo auto-perdão é o primeiro passo para que você possa perdoar o outro. E lá no Evangelho diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não lhe entregue ao juiz, e o juiz não lhe entregue ao promotor, e o promotor não lhe coloque na cadeia. Numa linguagem psicológica consciencial, poderíamos dizer, reconcilia-te primeiro consigo próprio, que é a reconciliação com você, porque você não pode garantir que o outro se reconcilie com você. Se você vai pedir o perdão a Milane por um delito cometido, Milane pode estar de mimimi, não lhe perdoa, e você se frustra, porque você vai pedir o perdão para aliviar a sua dor, só que o outro não lhe perdoa e você também não se perdoou. É diferente de, eu me perdoo pelo delito que eu cometi com ele. Vou tentar me reconciliar com ele enquanto estou a caminho. Você me perdoa? Não, não lhe perdoa. Tudo bem, Milane. Agora o problema não é meu, o problema é seu. Resolva a sua mágoa, eu estou me redimindo diante do delito que eu cometi, foi um equívoco grave, porém eu já me perdoei do delito, agora eu peço que você também se permita me perdoar, porque quem guarda mágoa, guarda lixo mental. Se ele está guardando mágoa, ele pode aprofundar no rancor e pode aprofundar num processo de autodestruição das próprias células dele. Então é um caminho que cabe a ele. E para vocês ficarem claro, perdão não é esquecer. Quem esquece, na verdade, está com demência, com alguma demência. Você não tem que esquecer, de fato, o momento do trauma. Eu não esqueço os bolos que meu pai deu em mim. E as pessoas pensam que eu dizer do bolo que eu tomei é porque eu não perdoei. Eu perdoei meu pai. Sim, eu amo. Entendi que ele podia me oferecer aquilo. Então, perdoar não é necessariamente esquecer o ato. Você vai se desapegar do sentimento que você viveu e tenta esquecer aquilo. Mas a memória, o perdão, é do sentimento. A lembrança é da memória, é um outro mecanismo cerebral. Perdoar não é ser conivente com o erro do outro. É bom que vocês saibam disso e a gente finaliza aqui. Perdoar não é esperar o pedido de perdão do outro. Perdão quem faz, quem se dá, é o que se beneficia. Você perdoa o outro, quem se beneficia é você. Você gera um campo favorável para você. Perdoar nem sempre é reconciliar-se com o outro. Primeiro se reconcilie com você mesmo, para que não seja entregue ao juiz, que é o que o juiz, o tribunal da própria consciência, para que o tribunal da consciência não lhe entregue aos seus oficiais de justiça, que seriam os mentores, os planejadores reencarnatórios, para que eles não lhe coloquem na cadeia, que seria o quê? O corpo, de novo, para retornar na roda do samsara, das reencarnações sucessivas, buscando o aprimoramento. Perdoar, então, nem sempre é confiar no outro. Eu posso perdoar o outro, mas não necessariamente eu confio. Um pai abusou de uma filha, a filha vai e perdoa o pai. Eu posso perdoar, claro, perdoa o seu pai, que bom. Mas eu posso deixar minhas duas filhas com ele? Não. A gente não tem garantia de que ele não vá abusar de suas filhas. Então eu perdoo, eu entendo que eu liberei ele daquilo, não estou guardando mágoa, porque perdoar é não querer o mal ao outro, não querer que o outro viva o mesmo sofrimento que você passou. Isso é um ganho, mas não necessariamente eu tenho que confiar no outro. E nesse final de nossa exposição, eu deixo para vocês uma canção de uma jovem, que aí eu termino, que ela traz justamente um propósito do caminho de auto-perdão no processo de identificação das mazelas que nós trazemos em nós. A Flávia Ferro, na música Quero Me Curar de Mim, ela faz um movimento de sair do ego, da vaidade de artista que era, dançarina de frevo, e pelos tormentos que a vida colocou, ela entra num outro roteiro de auto-amor, de auto-perdão e de acolhimento das suas sombras. E ela faz essa canção que eu finalizo para vocês. Quem não conhece, pode depois procurar. Meus pacientes todos que eu atendo, eu envio esse link para eles, porque faz parte do tratamento domiciliar, que tem no consultório e vai para casa com tarefas de casa para cumprir, porque o educador, que eu tenho o viés de educador, de uma experiência que eu vivi como educador. Então, me curar de mim. Ela fala assim: sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina.
Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,90 m. Devo a ele estar atento, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mau, sou mentiroso, vaidoso, invejoso, sou mesquinho, grão de areia, bobo e preconceituoso. Sou carente, amostrado, dou sorrisos, sou corrupto, malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu.